Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um Terapia Express. Estamos aqui juntos, mais uma segunda-feira, para começar bem a semana, para meditar aí, né? Poder aprofundar, poder crescer juntos. Acho que é fundamental esse caminho que nós estamos trilhando. Na segunda-feira, deixa eu empurrar um pouquinho a câmera para trás aqui. Isso. Uma segunda-feira conturbada, corações um tanto quanto preocupados, desesperados. Mas nós estamos aqui para conversar sobre as coisas que realmente importam nessa vida. Coisas que vão além do tempo, coisas que perpetuam aí pela eternidade. Só arrumar aqui, isso, pronto, para a câmera ficar legal. Não? Acho que já sei, hoje eu não acendi a luz ali, tá um pouquinho mais escuro, deve ser isso. Mas vamos lá, vamos do jeito que tá aqui, pessoal. Vamos começar então, né? Vou só chamar mais umas pessoas para participar. Isso aí. Talvez você tenha olhado o título da live, né? A gente falava do Memento Mori, falávamos ali que pensar na morte te fará bem. E é um título um pouco provocativo, né? E pode gerar um pouquinho de desconforto, porque quando a gente fala de morte, isso gera um baita de um desconforto na gente. Uma coisa que é interessante a gente parar também em calor hoje. Uma coisa que é interessante a gente reparar que a gente traz algumas certezas nessa vida e a maior certeza, como diz aquele ditado, é a morte, né? A gente fala, a única coisa que é certa nessa vida, é a morte. É um ditado popular, né, que a gente utiliza, mas tem uma meditação muito interessante. A gente reza um terço, a gente reza as Ave-Marias, e a gente sempre reza, né, Ave Maria, e no final da Ave Maria a gente fala, agora e na hora da nossa morte. Na verdade, a gente tem duas certezas, dois momentos que são certos na nossa vida. Agora e na hora da nossa morte. Esses são dois momentos certos, os outros momentos não existem. Esses são os únicos momentos que nós temos. Agora e na hora da nossa morte. A morte é uma perspectiva, é um horizonte que nós vislumbramos e o agora é o lugar onde nós agimos. Em determinado momento da nossa história, esse agora encontrará a hora da nossa morte. E aí, né, se tivermos colaborado, nós veremos o hoje sem fim, o agora que nunca acaba. Mas é interessante a gente olhar essa perspectiva que a gente sempre reza na Ave Maria, a gente reza apressado, a gente não presta atenção, que existe dois momentos, agora e na hora da nossa morte. Agora é o caminho, é o que nós estamos trilhando agora. E a nossa morte é aquilo que nós vislumbramos no horizonte. Isso é muito importante a gente ter sempre em vista. Às vezes a gente fica um pouco chocado. Tem alguns momentos da nossa vida que nos chocam. Existem alguns momentos da nossa vida que nos chocam. Quando a gente perde um ente querido, né? Quando morre alguém que a gente ama. Oi, meu amor. Oi, todo mundo aí que está participando da live. Sejam bem-vindos. Existem coisas que nos chocam, né? Muitas vezes. Quando a gente perde, né, um ente querido, né? Perde alguém jovem. Às vezes a gente olha e fala, caramba, poxa, mas ele tinha tanta coisa aí para viver e foi surpreendido aí, veio a morte. Não sei vocês, né, sabe? Quando vê que caiu um avião, alguma coisa assim, uma tragédia, a gente fica pensando, caramba, quanta coisa ele tinha para viver, né? A gente fica com esses pensamentos. A gente pensa, deixa a gente intrigado, a morte nos deixa intrigado. E quando veio a pandemia e a gente ia vendo pessoas próximas perdendo, né, cortando a fila da hora da morte, né, e
E a gente ficava ali recebendo notícia de morte o tempo inteiro e aqueles números na TV subindo, mas de repente aqueles números ganhavam nomes ao nosso redor. E a gente ia na missa e de repente você viu uma foto, via na missa online, né? Você viu o padre falando, um casal aqui, muito participante da igreja, os dois faleceram. E a gente ficava assim, a morte parecia que ia nos visitando. E nos assusta, né? Eles às vezes nos choca, nos dá medo, nos dá desespero. Um fato é que realmente o desconhecido, ele nos causa desespero, nos causa medo, nos causa ansiedade. Mas o fato é que nós pensamos pouco sobre esse momento tão derradeiro da nossa vida. E eu falo pensar na morte não de um ponto de vista sem esperança de desespero, mas de um ponto de vista de esperança. Isso, querendo ou não, é algo que nós atingiremos, a nossa própria morte. E nós precisamos meditar sobre esse momento. E às vezes esse medo que nós sentimos diante da morte é uma pergunta que eu faço para você. Será que a gente está tendo medo da morte? Ou a gente está tendo medo da forma que nós estamos vivendo? Pensa bem, será que não está faltando tanta coisa para você fazer? Tanta coisa que você está postergando e deixando para depois? E os anos vão passando e se acumulando e você vai deixando. Não, ano que vem eu me converto, ano que vem eu começo a rezar direitinho, segunda-feira eu começo isso, na manhã. E quando a gente se depara com a morte, a gente é lembrado que a morte existe porque a gente vive tentando esquecer. Bate o desespero. Eu não fiz nada do que eu tinha para fazer. Pensa aquele desespero que você sentia antes de uma prova, ou antes do dia que você tinha que entregar um trabalho e você não fez nada sobre o trabalho. Então, eu vou passar a noite inteira fazendo. Só que a gente está diante da existência, a gente está diante da vida. Não vai dar para a gente passar a madrugada correndo atrás de fazer tudo aquilo que a gente não fez, porque a morte está chegando. Por isso, o medo da morte, na verdade, é o medo da vida. É o medo da forma como nós estamos vivendo. E a gente vive num mundo que, já falei, né? Um mundo que não permite muita reflexão, um mundo muito acelerado. E é interessante a gente pensar, a gente tem muita correria, muitas informações, e a gente vive de meta atrás de meta. Meta atrás de meta. Eu tenho que fazer minha faculdade. Aí depois tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que fazer minha pós, eu tenho que fazer meu mestrado, eu tenho que fazer meu doutorado, eu tenho que fazer meu pós-doc. Ou então não, eu tô trabalhando, tenho que ter tal cargo, depois eu tenho que ter tal cargo. Aí depois eu preciso aprender inglês. Não, agora eu preciso fazer MBA. Agora eu preciso fazer o curso tal, entendeu? Sempre a gente tem uma próxima meta, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tudo bem, é importante a gente estudar, é importante a gente correr atrás das metas. Mas a gente corre o risco de viver a nossa vida em cima dessas metas. A gente corre o risco de viver a nossa vida. E aí me lembra uma historinha, que eu acho que até tem no filme do São Felipe Neri. Nunca fui averiguar se foi uma passagem da vida dele ou se usaram um trecho no filme mais para ilustrar a vida dele. Mas tem uma passagenzinha que é um menino que queria ser bispo lá, tal. E eu vou até transportar isso para nossa realidade aqui, porque ninguém acha que aqui talvez tenha pretensão de ser bispo, se tiver é um ou outro. Mas a pergunta era, eu quero muito fazer um mestrado. Não, eu quero muito passar no concurso. Minha vida vai ser boa se eu passar no concurso. Aí você estuda, passa no concurso. E depois? Não, mas daí eu vou estudar para ser juiz. Eu quero passar num cargo tal. Eu vou estudar aí, beleza. Quando passar a ser juiz, aí minha vida vai estar tudo certo. E depois? O que você vai fazer depois? Não, depois eu vou trabalhar muito porque daí eu vou sair da justiça do primeiro grau e vou me tornar desembargador e tal. Tá bom, e depois? Não, porque depois, quem sabe, eu vou pro Tribunal Superior, quem sabe até posso ir pro STF. Tá, e depois? Você entende que a gente vive de metas em metas.
E a gente não vive entre essas metas. A gente não se considera feliz nesse intervalo que a gente está vivendo de meta em meta. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, e porque eu moro em um apartamento, meu apartamento é pequeno, eu quero morar numa casa bem grande, eu quero ter minha churrasqueira, falando de alguns sonhos meus, né? Sonhos superficiais. Mas, pô, eu quero ter uma casa, eu gosto de fazer um churrasco, então eu quero ter uma área gourmet ali, que eu possa receber minha família, meus amigos, poder ficar ali trocando ideia, fazer reunião da igreja, sabe? Receber as pessoas, porque eu e a Carol a gente gosta disso, sabe? Eu quero ter um espaço para meus filhos correrem, é isso que eu quero. São metas materiais. Mas você conquista a casa e depois? Eu não estou falando para você não fazer os cursos, não estou falando para você não conquistar os seus sonhos. Mas eu estou dizendo que a felicidade, o que talvez tenham coisas que você queira como metas assim que você não vai alcançar. Talvez a morte te visite antes. Mas a felicidade, ela está no agora, no que você faz hoje, no que você realiza hoje. Hoje a felicidade está à sua disposição, porque a felicidade não é material. A vida de hoje é extremamente materialista, é prazer, é cargo, é ter coisas. E o que nós não temos nos causa neurose, nos causa frustração. Eu sou triste porque eu não tenho dinheiro. Pô, cara, quanta gente pobre nessa vida já foi feliz, cara. Mas colocaram na cabeça do povo que a sua tristeza está porque você não tem dinheiro. É óbvio que eu quero que você tenha uma vida de dignidade, é óbvio que se eu posso amenizar a pobreza de alguém, nós vamos fazer isso. É óbvio que nós vamos lutar por isso. Mas a pobreza não é sinônimo de infelicidade. Porque a felicidade é imaterial. Ela não é material. A felicidade está num patamar do que é espiritual. E é esse tipo de bem que a gente precisa cultivar. Porque se nós estamos buscando aquilo que é material, e material não estou falando só de dinheiro. Sabe, mas pessoas que às vezes, não, minha vida é viajar. Eu quero fazer mochilão, eu quero fazer, legal, faz um mochilão e tal. Mas se você fizer tudo isso, mas você está abdicando de ter uma família, está abdicando de construir algo realmente imaterial, algo que perpetua pela eternidade, aonde está o teu tesouro, está o teu coração, não é verdade? A gente precisa construir aquilo que não passa. A gente precisa construir aquilo que não passa. E a gente precisa ter um termômetro que nos impulsiona para construir isso. E esse termômetro é a nossa própria morte. Quando a gente olha para a nossa própria morte, a gente olha para a morte que está no horizonte e é o local para qual nós iremos chegar, nós somos convidados a ter um senso de urgência. Porque o final da sua vida não conta o que você tem, conta o que você é. E o que você é, ser algo, você já pode ser hoje, independente de ter dinheiro, independente de ter bens materiais. Você pode ser hoje. E se a morte te surpreender, é preferível morrer como alguém que é. Então nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos ter essa clareza. E uma parábola que nos ilustra muito bem é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela é exatamente sobre isso. Um dia o patrão, o Senhor, irá chegar. Um dia nós estaremos diante do Senhor. E o que nós temos feito dos talentos que Deus nos deu? Nós enterramos ou nós fizemos esses talentos render? Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje, que tipo de pai, que tipo de mãe você quer ser? Pois comece a ser hoje. Que tipo de filho, que tipo de filha você quer ser? Comece a ser hoje.
Que tipo de marido, que tipo de esposa você quer ser? Comece a ser hoje. Porque nós não sabemos quando a morte irá nos visitar. Isso não é para te causar desespero. Veja bem, ela irá te visitar. Não é para te causar desespero. Mas é para você, como dizia o Beato Pier Giorgio Frassati, é para você viver e não fingir que se vive. Para você lutar a cada dia por aquilo que realmente importa. Que são aqueles valores que não são materiais. Amor, coragem, paciência, generosidade, lealdade, fidelidade, sacrifício. Tudo isso não tem como a gente pegar, não tem como a gente sentir. São bens imateriais, são bens que não perecem. São bens que levaremos conosco na nossa morte. Eu acho tão triste quando... Isso aqui não é um ódio a não ficar rico, tá? Eu acho que agora, mais do que nunca, no momento que nós estamos, busque juntar dinheiro, busque conquistar dinheiro. É importante a gente se precaver. E quem tem dinheiro tem mais possibilidade de fazer o bem para os outros, né? Ele aumenta o seu campo de ação. Então, eu não sou contra você ganhar dinheiro. Mas uma coisa que eu acho muito triste quando, assim, eu sempre gostei muito de biografia, acho que esse lado do terapeuta, eu sempre me interessei muito por vida humana. Então, eu gosto de ver história das pessoas. E eu gosto de ver, às vezes, histórias desses caras, empreendedores e tal. E às vezes tem umas, assim, os caras que constroem cada coisa legal tal, e de repente você vai ver a vida da pessoa, um empresário construiu uma empresa tal, um império tal, e você vai ver a vida familiar do cara devastada. O cara divorciou da esposa, largou o filho, estava brigado com não sei quem, brigou com o irmão, nunca mais se falou. Você entende que fazer grandes coisas é diferente de viver uma vida grande? Pelo que você quer ser lembrado? O que você quer levar para a hora da sua morte? Aquela frase de São José Maria, né? Que ele fala, né? Deixa rastro. O cristão, né? Nós, todos os homens de boa vontade, precisamos deixar rastro. E o rastro do nosso não é o império que nós construímos. Não é os países que nós conquistamos como se a vida fosse um tabuleiro de war. Não são os governos perfeitos. O que deixa rastro são famílias. O que deixa rastro é a santidade. O que deixa rastro é o amor. O que deixa rastro são aquilo que a traça não corrói. Por isso, eu faço esse convite para você. Eu falo, a gente está aqui num dia e a gente escolheu esse tema exatamente pela semana. Hoje nós estamos aqui, hoje é Halloween, né? Halloween é All Hallows Eve. Hallow é de santo, sagrado. Então, é a véspera de Todos os Santos. Santos são aqueles que deixaram rastro. Santos são aqueles que estão diante da presença de Deus. São aqueles que contemplam e que vivem a plenitude da felicidade. Santidade e felicidade são sinônimos. São aqueles que contemplam a plenitude da felicidade. São as almas mais felizes do universo. São as almas que estão diante de Deus contemplando. É o ápice da vida humana. Então nós estamos na véspera de Todos os Santos. Amanhã é dia de Todos os Santos. Eles estão lá. As pessoas mais felizes. Padre Pio está lá, pegando na mão da minha Clarinha e levando ela para brincar diante de Deus. Lugar de felicidade. A gente está na véspera do dia de finados. Então, a gente está sendo convidado nesses dias a pensar um pouquinho mais sobre a morte.
não como frustração, mas para que a gente pare de fingir que se vive e passe a viver de verdade. Não tema uma morte, não tema a morte, tema uma vida sem sentido. Não tema a morte, tema a vida sem sentido. Isso aí, pessoal. Acho que é por hoje tá bom, né? Nesse tempo aí de corações atribulados, que nós possamos olhar para aquilo que realmente importa e busquemos ser mais do que ter. Vamos usar esses próximos 3 dias aí. Halloween, que é a véspera de Todos os Santos, dia de Todos os Santos e Finados, para meditar um pouquinho mais sobre isso. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e uma ótima semana. E boa noite aí pro pessoal que escreveu, pessoal. A Nina, Cássia. Boa noite, pessoal.